nesse dia. Os irmãos, por favor, abram comigo em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 3, versículo 17. Tomar cuidado com o copo aqui, perseguindo o pregador. Capítulo 3, versículo 17 diz assim: passo a ler. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me compraste. E agora os irmãos abram, por favor, em Lucas, capítulo 2. O Evangelho escrito por Lucas, o médico amado, o médico do apóstolo Paulo. Capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Lucas 2,51 diz assim: Então foi com eles para Nazaré. Ou seja, então Jesus foi com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Até que os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Hoje nos foi proposto esse tema tão importante, principalmente na nossa geração, o Senhor Jesus como um modelo de filho, e tudo que nós podemos aprender com Ele, com o nosso mestre, com o nosso rei, a respeito da filiação, a respeito da convivência entre pais e entre filhos. Nós vemos pelo texto já que o Senhor Jesus, ele tinha obediência pelo seu Pai celeste, e ele tinha obediência pelos seus pais terrenos, por Maria, sua mãe, por José. E então nós vemos duas responsabilidades, dois momentos distintos que caminhavam juntamente na vida do Senhor Jesus, e o que isso pode nos ensinar. Essa campanha tem sido uma bênção. O Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando nós o obedecemos, quando nós o copiamos, nós copiamos o nosso Deus e tudo que Ele tem para nós, porque Deus encarnou em Jesus aqui na terra e mostrou qual é a sua vontade real, final, e o seu desejo para os seus filhos. Então nós temos o privilégio de não ter apenas a palavra escrita, mas a palavra encarnada, para que nós possamos aprender não somente pelo que Jesus falou, mas da forma que o Senhor Jesus se comportou. Nós podemos ver a palavra andando no meio da humanidade. Irmãos, Deus, ao criar a família, Ele tinha um objetivo muito claro. Nós vemos que a família, e se estudamos, eu principalmente na faculdade de Sociologia e todas as matérias do começo, aquelas matérias chatas, mas nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. A família, ela fundamenta toda a relação social, e inclusive a igreja é a família do Senhor, né? Nós somos uma família. Então essa programação de família já estava no coração de Deus ao criar a humanidade. O Senhor nosso Deus, Ele trabalha com hierarquia, Ele trabalha com divisão de funções. Nós vemos que na igreja há o pastor, há os pastores, que são os comandantes, os líderes, os guias do rebanho do Senhor. Nós vemos que no governo Deus institui pessoas para governar nações. Nós vemos que o próprio Deus e o Senhor Jesus, que se fundem em amor, em companheirismo, em comunhão, mas para o fim de estabelecer funções e hierarquia, nós vemos Deus Pai, nós vemos o Senhor Jesus como Filho, Ele se tratando dessa forma.
Então nós vemos que Deus é um Deus organizado, e quando Ele cria, quando Ele realiza a criação do homem, Ele pensa nessa organização, nessa hierarquia e na funcionalidade que a família traria de bem para a sociedade, para a humanidade, para o mundo. Cria-se um pai, cria-se uma mãe, e o objetivo era de amor, de instrução, de ensinamento e tudo mais que nós vemos que falta muito hoje em dia, e a derrocada da sociedade como nunca antes, como o apóstolo Paulo diz que os homens seriam desobedientes aos pais, como ele diz em Romanos para Timóteo, e a corrosão da família em meio à sociedade causa isso também, um reflexo no mundo que nós convivemos. Mas nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele tinha um desejo e tem um desejo muito grande de que a família seja reestruturada, e hoje nós daremos atenção especial não ao pai, não à mãe e seus papéis dentro dessa família, mas aos filhos, e aprenderemos do Senhor Jesus o que é ser um filho, o modelo de filho que foi o Senhor Jesus, nos inspira e nos ensina a sermos filhos de qualidade, filhos de excelência, como nosso Senhor Jesus. Uma das principais características que nós vemos na família em relação ao filho, da sua responsabilidade principal, que a Bíblia nos designa, é a obediência. A obediência dos filhos em relação aos pais. Hoje nós estamos floridos de jovens, adolescentes, crianças, mas todos nós somos ou fomos filhos. Infelizmente, alguns perderam seus pais queridos, e eu nem imagino quando aconteceu isso comigo, só de pensar no coração já dói. Mas alguns não tiveram pais, mas com certeza foram criados por alguma família, e que tem tios, tem pessoas que cuidaram dessa família que não tinha o pai biológico, mas que considera com carinho como pai, como mãe. E nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele fala: ensina-nos que sejamos obedientes aos nossos pais. A obediência é uma das principais responsabilidades dos filhos em relação aos pais. Eu trouxe a designação do dicionário. Nós vemos que obediência significa sujeição à vontade de alguém. Obedecer, se submeter a vontades. Obedecer é estar embaixo de uma autoridade. Obedecer é cumprir ordens, é não opor resistência. O Senhor Jesus é esse modelo, como nós lemos no texto de Lucas, dizendo que o Senhor Jesus, Ele foi obediente em tudo em relação aos seus pais terrenos, à sua mãe Maria e ao seu padrasto José. A palavra do Senhor nos ensina por meio desse exemplo. Paulo diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Está lá em Colossenses capítulo 3. E aí nós vemos que a instrução, que a ordem, não é: pais, obriguem seus filhos a obedecerem vocês. A ordem é: filhos, obedeçam aos seus pais. Irmãos, tendo Jesus como modelo, Ele não foi obrigado a obedecer pai, a obedecer mãe, mas partiu dele a obediência aos pais. E em tudo, nós vemos que é somente com aquilo que nós concordamos. É somente com aquilo que eu falo: isso meu pai tem razão, isso a minha mãe tem razão. Não, mas a palavra do Senhor diz em tudo. Porque quando Deus falou a Adão: não comas desse fruto, não tinha razão alguma, não tinha motivo algum, eles nem imaginavam o porquê. Mas os pais têm uma visão muito mais apurada do que a dos filhos, por causa da sabedoria, por causa da vivência. Então, mesmo que não entendamos a ordem de um pai, a ordem de uma mãe, ela é para ser obedecida, porque isso é grato diante de Deus. Ele se alegra quando os filhos obedecem ao pai. Só que nós podemos imaginar: então, se ele mandar eu descumprir algo que Deus ensina, ou fazer algo contra a palavra de Deus,
E aí nós temos um outro texto do próprio apóstolo Paulo, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Irmãos, o limite da nossa obediência é justamente o Evangelho, a palavra, o ensino do nosso Senhor Jesus. Como diz Pedro, antes obedecer a Deus do que a homens. Então, sempre que confronta a palavra de Deus, em alguns momentos, infelizmente, o filho terá que desobedecer. Mas, como Paulo diz, fora disso, pode doer, eu não vou sair, eu não vou curtir algo que eu queria tanto. Mas Paulo diz: obedeçai a nossos pais em tudo. O limite é no Senhor. O limite é aquilo que o Senhor Jesus ensina. Quando há confronto, nós aborrecemos a nossa família para agradarmos o nosso Senhor. Mas se não há confronto, a ordem é a obediência aos nossos pais. E a palavra do Senhor continua, e há um esboço grande, várias características que eu quero trazer aos irmãos, espero que dê tempo, mas não só obedecer aos nossos pais, mas também honrar nossos pais. A palavra do Senhor não nos traz apenas obedecer, mas ela traz honrar vossos pais. E qual a diferença? Muitos dos filhos aqui um pouco mais velhos, casados, que já têm filho, talvez estejam pensando: mas como eu vou obedecer meu pai? Eu sou casado, eu já tenho filho, eu já constituí uma nova família. Mas ainda sobra o mandamento da honra, a honra que é devida aos nossos pais. A palavra do Senhor nos diz no mandamento: honra teu pai e tua mãe. Irmãos, eu trouxe no dicionário que significa honrar, e diz assim: valorizar, ter em alta estima, se importar, dignificar, tratar com reverência. E aí nós trazemos novamente para o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. Será que Ele honrou os seus pais terrenos? Será que Ele prestou honra? Será que Ele dignificou a sua mãe, o seu pai? Será que Ele teve em alta estima a sua mãe e seu pai? E nós vemos em João, no capítulo 19, os irmãos não precisam ler, abrir, mas diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, sua irmã dela, Maria, mulher de Cleópatra e mais um monte de gente. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, e aqui fala de João, disse à sua mãe, Jesus falou à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo João disse: aí está sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não desamparou sua família, nem no momento da sua morte. Antes Ele honrou a sua mãe e concedeu a ela uma previdência, um seguro, porque naquele momento, uma mulher desamparada, uma mulher talvez viúva, como fosse Maria, ela ficaria desprovida de cuidado, de saúde financeira para se sustentar. Mas o Senhor Jesus, mesmo não tendo a obrigatoriedade de obedecer, porque Ele tinha uma missão, Ele falou: eu honro a minha mãe, eu propicio um ambiente seguro para que a minha mãe seja honrada, seja dignificada, esteja em alta estima e não passe necessidade. E o mandamento do Senhor é assim: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida. É um mandamento com promessa, irmãos, e tudo te vai bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo repete esse mandamento que está lá em Êxodo, em Deuteronômio, e em Efésios ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. E é grato do Senhor quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós honramos os nossos pais. Mas muito mais do que apenas palavras, muito mais do que apenas carinho, que vem de um sentimento abstrato, nós vemos que a honra na palavra de Deus, ela significa muitas das vezes apoio financeiro, sustento. O Senhor Jesus, abram comigo por favor em Mateus capítulo 15. Ele tem uma discussão grande com os fariseus, porque os fariseus estavam questionando ele de comer sem lavar as mãos. Um costume judaico de ter que lavar as mãos, fazer toda a purificação, oblação, para que eles pudessem comer. E o Senhor Jesus, ali no versículo 3, diz assim: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar sua mãe ou seu pai terá que ser executado.
Mas vocês, fariseus, afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, na versão dos irmãos pode estar escrito Corban, ele não está obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da tradição de vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Irmãos, o termo aqui para o Senhor Jesus, honrar, é sustentar financeiramente, é abençoar um pai ou uma mãe que estejam passando uma situação de dificuldade. E hoje nós temos até atrás de nossa casa um asilo, e quantos paizinhos, mãezinhos queridos estão abandonados lá? Esse não foi o modelo deixado pelo Senhor Jesus, esse não foi o exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Ele nos ordena que honremos nosso pai, honremos nossa mãe, mesmo que isso seja necessário, empreendemos dinheiro para que essa honra seja concretizada. O apóstolo Paulo também vai tratar das viúvas em 1 Timóteo, ele diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O apóstolo Paulo traz uma palavra dura, que se alguém abandona um pai, abandona uma mãe numa situação de miséria, não dá a atenção necessária, não os honra como necessariamente deveria acontecer, é pior que esses crentes e negou a fé. Então nós temos no modelo do Senhor Jesus a honra aos nossos familiares, a obediência aos nossos pais. Jovens, obedeçamos nossos pais. Eu dou graças a Deus de ter sido um filho obediente, porque o dia que eu me tornei pai, eu entendi tudo que meus pais faziam para mim e eu não entendi. Eu pensava, por que eles estão pensando isso? Por que eles estão me proibindo de fazer isso? E hoje eu vejo a minha filhinha e falo, meu Deus, agora eu entendo tudo. É o amor, é o desejo de que tudo ocorra bem. Filhos, vocês não imaginam, nós não imaginamos antes de sermos pais, como que esse carinho, esse amor é grande por nós. Eu escrevi um diário, enquanto a minha esposa estava grávida. Todo dia eu registrava algo que acontecia durante a gestação, o período gestacional. E eu dei uma lida ontem para preparar a mensagem, estava pensando nisso. E eu vejo assim, com tantas semanas, fomos no ginecologista e eu ouvi o coraçãozinho da Carla batendo. Nossa, isso me encheu de alegria. Eu lembro como se fosse hoje que eu escrevi com lágrimas nos olhos, pelo amor que estava sendo construído no coração, pelo aquele ser que ainda nem havia nascido, mas que para mim já era mais precioso que tinha, o bem mais precioso que eu tinha recebido da parte de Deus. E lá tem toda a preocupação que nós passamos quando descobrimos que a pretinha está de toxoplasmose, e as noites sem dormir. E hoje o cara, o filho não anda de bicicleta que você pode machucar. E eu lembro de Adão, quando ele ouve de Deus, não come esse fruto, porque ela vai e anda. E toda criancinha é um pequeno Adão nesse mundo, andando e desobedecendo aos pais, mas nós estamos ali, e quando machuca a gente fala, eu falei, eu sei que não deveria acontecer isso. Vossos pais vos amam, os nossos pais nos amam e desejam o melhor para nós. Obedeçamos, honramos aqueles que merecem a nossa honra, o nosso cuidado, o nosso carinho. Eu trouxe como exemplo o filho pródigo, o tempo está passando, vamos correr. E ele fala para o pai, eu quero a herança, eu quero a minha parte da herança. Irmãos, o que é isso? É dizer para o pai, eu gostaria que o senhor tivesse morrido, eu queria que o senhor tivesse morto, porque eu quero os bens. Herança no Brasil só é transmitida depois da morte, e em todas as partes do mundo. Ninguém quer herança antes da morte do pai. Então, muitas das vezes nós queremos os bens dos nossos pais, mas sem que ele exista para impor sobre nós a obediência que lhes é devida. E o Senhor mostra esse exemplo claro para nós. Provérbios 23 diz assim: ouça o seu pai que o gerou
Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Jovens, quantas vezes dizemos ou dizíamos e vocês dizem: ah, minha mãe está velhinha, não tem que imaginar, já passou da fase, o mundo hoje é moderno. Não despreze, porque eles têm a sabedoria que vem da parte de Deus, a instrução que vem da parte de Deus. Eles foram colocados por Deus para orientar-nos no melhor caminho a seguir na palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos chegar no final, quando nós veremos, e se não tivermos a felicidade de termos pais que são cristãos, que são de Deus, que nos criaram no caminho, como que nós devemos tratar? Mas para o final nós chegaremos nessa parte. Provérbios ainda diz assim: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe de casa é causador de vergonha e desonra. Irmãos, deixou o paizinho, a mãezinha em situação de desamparo no asilo, tem um provérbio: é causador de desonra. Nós aprendamos a honrar nossos pais. E honrar também significa dar atenção. Muitas das vezes, por sermos casados, nós achamos donos do próprio nariz, mas quando nós estamos numa reunião familiar, meu pai e minha mãe dizem coisas que na hora eu até não compreendo, mas quando eu chego em casa, eu vou refletindo, o Espírito Santo vai falando: puxa vida, eles têm razão de novo. Não importa a idade que nós tenhamos, o Senhor usa a boca dos pais para falar conosco. O Senhor usa a boca daquela mãe simples para falar coisas de sabedoria que nós, com toda a inteligência que tenhamos e modernidade que estejamos vivendo, nós não temos capacidade de alcançar, porque os pais têm uma unção especial para instruir os filhos no caminho do Senhor. Pedir orientação antes de fazer algo, nós honrarmos nossos pais, chegando: o que vocês pensam sobre isso? Esse é o melhor caminho? O senhor já passou por alguma situação dessa na vida? E eles vão ter um conselho bom para dar. Provérbios também diz: meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, nós vemos um modelo claro de como o Senhor Jesus ele obedeceu aos seus pais, como ele honrou os seus pais terrenos durante sua trajetória nessa terra. Mas, como eu disse no início, como nós lemos no início, nós temos uma dupla filiação. Nós nascemos da carne, como diz João: o que nasce da carne é carne. Então todos que nascemos somos filhos de um pai biológico, de uma mãe biológica, mas aqueles que nasceram do Espírito são Espírito. Nós não temos apenas o registro no cartório de nascimento de Loureiro, nós temos um registro no livro da vida dos céus. E a partir desse momento nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós temos outras responsabilidades também, de honrar e de obedecer a um Pai Todo-Poderoso, nosso Criador. Será que o Senhor Jesus ele é modelo de obediência, de filho ao seu Pai Celestial? Será que nós não podemos aprender um pouco com ele? E eu não quero ser enfadonho, onde o presbítero Elvis trouxe a mensagem a respeito de Jesus, modelo de obediência. Por isso que eu tento dar uns desvios para não ficar chocando com a mensagem do presbítero Elvis. Mas a palavra do Senhor diz assim sobre Jesus como modelo de obediência, de filho, que ele, sendo Deus, ele não julgou por usurpação tomar no cargo, falar: não, eu não aceito vir à terra. Ao contrário, ele se fez ser humano, carne, encarnou, habitou entre nós. E Filipenses 2,8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, como eu, como vocês, sentindo a dor que um humano sente, chorando com lágrimas humanas, pisando na terra, sentindo o cheiro, fazendo tudo que um humano faz, Jesus se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, Jesus é um modelo de filho em relação aos pais terrenos e em relação ao Pai Celestial. A sua obediência, a sua filiação
lhe custou a morte, e a morte de cruz. E ele foi obediente até o final. Ele não teve deslize no meio do caminho, quando nós temos, e vamos quebrando a cara aqui, vamos quebrando a cara ali, quando desobedecemos o nosso Deus. Mas ele pôde chegar no fim, e Deus olhar e falar: ele morreu? Sim. Ele desobedeceu? Não. O salário do pecado é a morte. Ele não pecou? Então pode sair daí, porque você vai ter vida. Você não pecou, não tem salário para te pagar. A vida eterna te pertence. Esse foi o benefício da obediência dele. Nós lemos em Romanos que, assim como o pecado, a desobediência de um só homem, que foi o nosso pai Adão, trouxe todo esse mal para a terra, assim também pela obediência de um só homem, que é o nosso modelo, o Senhor Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, e hoje nós temos a esperança da vida eterna no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas desse modelo de obediência, o que nós podemos aprender? O Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte. O Senhor Jesus, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu o que era obedecer através do sofrimento. Ou seja, a base da obediência dele não foi: não anda de bicicleta, toma cuidado para não bater ali, não anda descalço que pode pisar em alguma coisa que fura. Mas foi o sofrimento. O sofrimento foi a base da obediência e o que ele teve que passar. Com certeza nós não passamos por sofrimento para aprendermos a obedecer nossos pais como o Senhor Jesus passou. Ninguém foi pendurado numa cruz e foi feito maldito em favor da humanidade como o Senhor Jesus foi feito. E desse modelo perfeito nós aprendemos que a nossa vida, a nossa filiação celestial, ela é calcada na obediência ao nosso Deus. O Senhor, ele nos chama à obediência. A palavra do Senhor Jesus, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Irmãos, talvez uma pessoa que tem o dom de curar, que expulsa demônios, seja por charlatanismo, ou seja Deus transpassando o pecador e chegando naquela pessoa miserável que precisa da sua misericórdia, nós nos iludimos. Grande homem de Deus, Deus está operando. Mas se ele não for obediente, se eu não for obediente, quando chegar diante de Deus, ele vai falar: mas a gente nunca teve intimidade. Você praticou a libertinagem, você praticou a falta de obediência à minha lei. O Senhor Jesus, ele não olha a qualidade do nosso glória a Deus, mas ele olha a qualidade do fruto que essa árvore está produzindo. E todo fruto que produz toda árvore que produz bom fruto, ele limpa que dê mais, para que dê mais, que frutifique. Mas quando não dá, ele corta, para que seja jogado no fogo. A obediência, ela é crucial para a nossa vida cristã. Filho é obediente ao Pai, seja na terra, seja o Pai celestial. Não tem como eu falar eu amo a Deus se eu não obedeço. Em Lucas, Jesus diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Muitas das vezes nós gritamos: Senhor, Senhor, meu rei, mas eu não obedeço às leis do reino. Eu não sou obediente igual a Jesus, que se for necessário e a minha filhinha estiver na mão do algoz e ser falado: ou você nega Jesus ou ela será morta. Aí eu vejo que isso daqui significou muito mais para eles que viveram naquele momento do que hoje significa para mim. Eu tenho que recusar o quê? Eu tenho que abrir mão do quê? Falar uma mentira? Eu tenho que abrir mão de um adultério? Eu tenho que abrir mão de ser desonesto? Eles tiveram que abrir mão da filha, tiveram que abrir mão dos pais,
tiveram que abrir mão da própria vida em obediência ao Senhor Jesus. Como diz o Novo Testamento, vocês, para obedecer a Deus como Ele deseja, não chegaram ao ponto de derramar sangue. E muitas das vezes nós dizemos como é difícil obedecê-lo, mas a nossa obediência ela é bem superficial diante do que o Senhor Jesus quis que eles obedecessem naquele momento. Nos fortaleçamos, irmãos, na força que Deus nos dá para que nós obedeçamos, para que nós sigamos o modelo do Senhor Jesus, mesmo que de forma imperfeita, mas Ele nos deu o Espírito Santo, que nos capacita a vencermos as tentações desse mundo, a andarmos em santidade, em dignidade de vida, porque esse é o desejo dele para nós como filhos do Deus Todo-Poderoso. Honrar a Deus. Eu tinha colocado o versículo que o pastor citou ontem: vocês serão amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Honrar a Deus, reverenciá-lo, temê-lo, pedir oração, orientação através da oração, dar atenção, ter comunhão, ser grato. Tudo isso é honrar a Deus. Ele deseja que nós o honremos. E voltando para o exemplo do filho pródigo, talvez o crescimento dessa geração ateia, que deseja, que fala, que nega que Deus exista, não seja outra que como seria bom se Deus não existisse, porque ele fala contra mim. Como seria bom que não existisse um Deus. O filho pródigo falou: dá meus bens, eu queria que o Senhor tivesse morto para eu poder fazer tudo o que eu quero. E muitas das vezes, se não vigiarmos, nós agimos da mesma forma. Como seria bom se Deus não estivesse vendo em todos os lugares? Será que Ele não me dá uma folguinha para eu desobedecê-lo? Mas Deus existe. Deus, Ele não só existe como Ele é, porque tudo que existe, existe nele. Ele é o início, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é eterno, Ele é sempre eterno. E para nós significa salvação. Nós temos o prazer de obedecê-lo como um Pai amoroso que falou: vocês são salvos por meio do Senhor Jesus, por meio do sangue derramado na cruz. Obedeçam-me com alegria, com satisfação, porque a obediência fará de vocês homens e mulheres dignas do Evangelho que lhes foi apresentado. Mas essa geração desejaria muito que Deus não estivesse vivo. Eu trouxe uma frase aqui, irmãos, que diz assim: os irmãos se lembram bem em João, quando ele fala: se não amamos ao próximo que nós vemos, nosso irmão que nós vemos, como amaremos a Deus que nós não vemos? E eu parafraseei com a liberdade, dizendo assim: se não obedecemos nossos pais a quem vemos, como obedeceremos a Deus quem não vemos? Jovens, adolescentes, senhores, senhoras, se nós não obedecermos nossos pais, que nós vemos, ouvirmos falar com nós, provavelmente a nossa relação com Deus também esteja chafurdada na desobediência. Por isso que Deus colocou os pais para que já fosse um modelo que eles aprendessem a obedecer, a ter constantemente orientando, impondo regras para o bem, para que Deus, nós olhássemos e falar: Deus é meu Pai, então eu vou obedecê-lo porque Ele quer meu bem. Assim como o esposo com a esposa simboliza Jesus e a igreja. Nós vemos paralelos de Deus, Ele mostrando: amar vossa esposa, se entregar por ela, se submeter ao vosso marido porque Ele te ama. E aí quando eu sou salvo, eu falo: Jesus é meu esposo, esse amor, esse todo benigno que me ama, e eu me submeto a Ele com graça, com a sua gentileza. Modelos são colocados. Se nós falharmos em modelos imediatos, que é meu pai, que é minha mãezinha, provavelmente eu falharei com Deus que não é imediato, que eu não vejo, que eu tenho que ter fé para crer. Então, filho, obedeça a vossos pais, honre vossos pais, porque isso é um bom indicativo de que você obedece a Deus, de que você honra a Deus, de que você submeterá às ordens do seu Pai. A palavra do Senhor diz assim ainda, que
quando nós honramos nossos pais terrenos, nós temos longos anos de vida. Mas quando nós honramos e obedecemos nosso Pai Celestial, nós temos a vida eterna. Mas olha que interessante: obedecer aos pais na terra gera vida longa. A consequência é vida longa. Obedecer a Deus, nosso Pai Celestial, gera vida eterna. A promessa, ela aumenta. Eu obedeço meus pais na terra, eu tenho uma vida próxima, eu tenho uma vida longa. Deus está me abençoando através do mandamento com promessa. E eu obedecendo ao meu Pai Celeste, Ele fala: eu tenho um pouquinho a mais, porque a coisa é um pouco maior aqui. Eu tenho a vida eterna para você. Paulo diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Olha que palavra forte que ele usa. O fruto que colhem não leva a libertinagem, não leva a vocês se tornarem dignos, mas esse fruto da obediência leva à santidade, leva ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento. E o seu fim, o fim da santidade, é a vida eterna. Irmãos, sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, a salvação é um processo. Eu sou justificado pelo sangue do Senhor Jesus, e aí eu entro num caminhar emocionante, maravilhoso, que é de fazer o mundo sair de dentro de mim. E se eu não caminhar bem nesse processo, a palavra de Deus, sem santificação, ninguém verá a Deus. O fim da santificação é vermos o nosso Deus e gozarmos da vida eterna ao lado do nosso Pai, do Senhor Jesus, que nos comprou com o seu precioso sangue. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer nossos pais. As promessas são muito boas. Eu trato um pouco de comunhão, que o privilégio de nós sermos filhos é que, além de todo cuidado, carinho, amor, dedicação, nós ainda recebemos a herança. Talvez dos nossos pais terrenos nós não tenhamos muitos bens a receber, pessoas simples, humildes, trabalhadoras, mas que não angariaram grandes tesouros nessa terra. Mas a Bíblia diz que, por sermos filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus, aquele que é dono da prata, do ouro, de tudo que há na terra. Filho obediente recebe a herança do seu Pai, Deus Todo-Poderoso, a saúde, a prosperidade, a vida em abundância. Tudo isso faz parte de nós sermos filhos de Deus, herdeiros do Todo-Poderoso. E para nós tratarmos esse fim, para eu entregar ao pastor, se nós vivemos numa situação, uma criação que os pais não condizem com o Evangelho, que os pais não obedecem à palavra de Deus, e muitas das vezes os filhos realmente fiéis, tementes ao Deus Todo-Poderoso, se sentem na necessidade de desobedecê-los, de aborrecê-los por causa de Deus, para honrar a Deus, não uma desculpa falando: meu pai não teme a Deus, eu não vou obedecê-lo. Não é isso que eu quero dizer. É quando ele te manda fazer algo que é contra a palavra de Deus, como dizer: tal pessoa ligou, a fala que não estou, e aí você se vê diante do mandamento, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, e aí você fala: e agora? Situação difícil, mas isso é uma poeirinha perto do que talvez os irmãos tenham vivido na infância, na adolescência, por causa da degradação que o inimigo conseguiu impor na família. Mas eu quero dar uma palavra ao coração dos irmãos, lá em Mateus capítulo 1, os irmãos abram comigo, por favor. Talvez tenha vivenciado um momento difícil, abandonos, ou tenha vivenciado vícios na família que diluíram, assim como o ácido dilui substância gordurosa, diluíram a família, o cigarro, o jogo, a bebida. Mas esse Mateus capítulo 1 trata do tema a genealogia de Jesus, ou seja, os ascendentes, os anteriores, os que foram gerando o Senhor Jesus, foram
passando a semente até chegar o momento do Senhor Jesus. E dentro dessa genealogia, nós não iremos lê-la com certeza, que é extensa e chato de ler. Talvez alguns irmãos que já leram várias vezes até pulem, mas nós vemos Salomão sendo citado. E Salomão foi um exemplo de idolatria, de chegar no fim da vida e ver todo aquele enfado, toda aquela situação ruim. Graças a Deus que ele se arrependeu, mas introduziu a idolatria no povo de Israel. Nós vemos Roboão, filho de Salomão, que por falta de sabedoria trouxe a divisão do reino. Jeroboão, o reino de Israel; Roboão, o reino do sul. Nós vemos Abias, todos os nomes que estão na genealogia, depois os irmãos podem ler, um exemplo de impiedade, de maldade. Nós vemos Jorão, a Bíblia diz assim que ele morreu sem deixar saudades de tão ruim que esse homem foi. Isso tudo está na linha genealógica de Jesus, os ascendentes do Senhor Jesus. E o último exemplo, nós vemos Uzias, que por se orgulhar, por se vangloriar, ele foi acometido de uma lepra e morreu leproso. E o que eu quero dizer isso para os irmãos? Eu não sei porque você nasceu nessa família. Talvez você olhe para trás, seu avô, seu pai, seu tio. A história da sua família, quando olha e fala, ele é filho desse povo, ele nasceu desse pessoal. Isso é mais um fruto podre na família. Mas Deus fez você nascer ali para mudar a história dessa família. Deus te colocou nessa família que não temia Deus para escrever todo um significado de honra, de dignidade, que quando passar gerações e citar o nome da família, eles não lembrarão mais dos problemas da vida dissoluta, mas eles falarão: ah, a família daquela mulher de Deus, daquela pessoa que honrou a Deus durante a sua jornada na terra, que dignificou aquele nome, e o nome Aquino, meu sobrenome, não será lembrado por um tataravô que foi homicida na cidade, mas será lembrado por gerações depois que foram tementes a Deus, que obedeceram e honraram aos pais, que obedeceram e honraram ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus nasceu em meio a essa família, e hoje, quando nós lembramos da geração de Judá, aquele que prostituiu com aquela mulher, nós lembramos de Jesus, o Todo-Poderoso. Nós lembramos o Messias que trouxe a redenção. Nós podemos resgatar a história da nossa família. Não pense que você está sofrendo nesse meio como uma dificuldade, pense como um desafio. A história da genealogia da sua família pode ser reescrita por causa da sua obediência e fidelidade a Deus. Não tema, o Senhor é convosco. Não se agite, porque o Senhor tem cuidado de nós onde você estiver. Filhos, honremos nossos pais, obedeçamos nossos pais, e todos nós que somos filhos de Deus, nós somos chamados à santificação. A santificação, o fruto dela é a vida eterna. Agradeço a oportunidade, as palmas.